Eu já tinha ouvido bastante essa história, eu ouço essa história desde quando o Rafinha, inclusive, jogava pelo São Paulo, tá? Sobre essa possibilidade dele ser realmente um cara para ficar ali nos bastidores, para ser dirigente e tudo. Só que nunca saiu do papel. E até onde eu sei, tá? A vontade do Rafinha é de ser treinador de futebol. Ele gostaria de ser treinador, inclusive ele tem um convite já pendente, 2 convites, na verdade, pendentes para ser treinador, para ser auxiliar, né? Que é do Jorge Jesus. Jorge Jesus deixou ali as portas abertas para ele. Ele tem uma aspiração dele ser treinador. E além do Jorge Jesus lá, que agora está no Al Nassr, o Felipe Luiz também deixou as portas abertas ali para ele, caso ele queira se tornar técnico, né, começar ali sendo auxiliar e tudo mais. E aí, né, mas depois ali que o Paulo Barreto mandou lá no grupo, fui questionar, não só com o pessoal de São Paulo, mas também com o Rafinha. Do pessoal do São Paulo, eles afirmam que o Rafinha é muito querido lá, inclusive mais de uma vez, tá? Eu fiquei sabendo que é quase que mensalmente o Rafinha vai lá no CT, vai conversar com a galera. O Rafinha, aí, por exemplo, ele ainda é administrador do grupo dos jogadores, tá? Ele é um cara que ainda é bem ativo lá no grupo, o pessoal, a galera gosta bastante dele e tudo. Então ele é um cara participativo lá dentro do grupo. Só que dentro do São Paulo elogiaram bastante ele, só que falaram que até o momento não há um movimento oficial para isso. Não há de fato algo concreto, tá? E do lado do Rafinha, das pessoas que trabalham com Rafinha, que até dezembro ele não vai conversar com ninguém referente a isso e não vai tomar uma decisão ainda, que a partir de janeiro, depois das férias que ele vai ter com a família, ele também trabalhou aí sendo comentarista, ele tá fazendo alguns bicos aí de comentarista e tudo, que ele gostou disso, então que ele ainda também não está muito seguro do que ele quer ainda para 2026, mas que em 2026 ele pretende realmente trabalhar. Ele até, do que eu sei, tá? Ele até recebeu ali uma sondagem da GETV, por exemplo, para ser comentarista ali de maneira pontual em alguns projetos e tudo, mas que, de novo, ele ainda não vai tomar essa decisão. Que ele recebeu também sondagens para a próxima Copa do Mundo, né? Inclusive até de uma TV alemã, para ele comentar a Copa do Mundo de 2026. Então, tem muitas opções ainda para o Rafinha. Então, ele ainda não está muito certo daquilo que ele quer de fato. Ele pode, por exemplo, aceitar um cargo no São Paulo, mas só no período da Copa ele ir lá e participar de uma Copa. Pode ser, não tem problema. Só que até o momento não há algo concreto por parte do Rafinha, até de uma segurança do que ele quer realmente para o ano que vem. Ele tem uma oportunidade de ser auxiliar e trabalhar como técnico, ele tem a oportunidade de ser, o diretor de São Paulo, e ele tem a oportunidade também de ser comentarista. Então, ainda não está muito claro o que ele quer ainda. Então, pelo menos até dezembro, ele não vai tomar nenhum tipo de decisão. Em janeiro, depois das férias, depois do fim de ano, ele vai tomar uma decisão daquilo que ele quer seguir, porque as portas estão abertas para ele em vários locais, em vários lugares, em várias oportunidades, e aí ele quer centrar para ver o que de fato ele vai fazer. Então, é aquela coisa, né? É que vamos falar agora pensando como Rafinha, né? Ser treinador dá mais dinheiro do que ser diretor, né? Só que também dá muito mais trabalho, vamos dizer assim, é muito mais pressão, mas dá mais dinheiro, né? Quanto que ganha um treinador de ponta hoje? E ele seria um treinador de ponta, né? Ele seria um treinador que já apareceria meio por cima, né? Não seria aquele que começa de baixo e que ia pegar primeiro times pequenos. Ele já poderia pegar até uma categoria de base. Igual o Felipe Luiz, né? Então, ele poderia pegar já um salário mais alto. Então, vendo do lado de salário, é claro que o salário de um treinador é maior do que de diretor e maior do que um comentarista esportivo. Se ele for pensar na família e no sossego, aí ele vai pensar do lado de ser comentarista, que é muito mais tranquilo, né? Cara, fica só de lá, só comenta, participa um jogo de semana, vai lá no programinha final da noite todo dia, dependendo de onde ele for trabalhar, ou se não, uma vez por semana, é mais tranquilo, só que o salário é menor, né? E ser diretor de futebol é mais complicado.
eu acho que dos três é o mais desafiador, vamos dizer assim, não é que é mais complicado, acho que é o mais desafiador no caso dele, né? E a gente tem aí alguns exemplos de ex-jogadores que tentaram ser diretores e não foram bem, inclusive o Roberto Dinamite, que foi presidente do Vasco, e manchou até um pouco assim a carreira dele. Não é na carreira não, mas manchou o nome dele no Vasco como presidente em relação ao que ele tinha de como ele era quando jogador. Assim foi o Raí, assim foram tantos outros jogadores que tentaram serem diretores e não deram certo. Também tem o Leonardo que deu certo, tem outros que foram por esse lado. Eu acho que é um lado mais difícil. Então, se eu fosse o Rafinha, não sei se eu optaria por ser diretor, tá? Eu acho que as outras duas são mais tranquilas. Uma ganha mais e não é tão tranquila, que é de treinador, que eu acho que, por exemplo, o Rogério Ceni, puxa, seria o presidente ideal para o São Paulo Futebol Clube. Todo mundo acha isso. Acho que até o mais crítico torcedor do São Paulo com relação ao Rogério, apesar que essas críticas são mais em relação ao Rogério treinador e não ao Rogério ídolo do São Paulo, vão concordar que se o Rogério fosse presidente do São Paulo, o negócio ia ser complicado ali. Os caras iam comer miudinho na mão dele. Ou mesmo diretor de futebol. Mas ele optou ser treinador, então não tem mais o que fazer. Eu duvido muito que ele vai sair agora. Agora que ele está galgando um espaço maior, ele já está até tendo o nome dele ventilado algumas vezes em times da Europa, que eu acho que é onde ele vai acabar se desenvolvendo melhor, porque eu acho que aqui no Brasil ele corre muito com o fato de ser um grande ídolo do São Paulo e ter feito gol na maioria dos times, né? Então ele tem esse aspecto negativo para treinar alguns times no Brasil. Então acho que eu acho que o Rafinha tem um poder de liderança muito grande. Eu acho que tanto é que hoje a gente sente falta disso no time do São Paulo. São Paulo não tem um líder. São Paulo tem bons jogadores. Acho que o Luiz Gustavo é o que tem mais característica de liderança dentro do clube, mas ele também não é um líder assim como é o Rafinha, entendeu? Acho que ele é um líder mais tranquilo. O Rafinha já era um cara que, sabe, não chegava a ser igual o Lugano violento, né, bater no Cicinho, né? Mas eu acho que ele era um líder que chamava atenção. Tomara que, vamos ver o que ele vai decidir. Se ele viesse ser diretor do São Paulo, eu vejo com bons olhos, mas eu não sei se ele vai optar, não. Tem melhores opções agora. Se eu estivesse na cadeira do senhor Júlio Casares, ô Rafinha, você quer ser treinador? Beleza, ó, Sub-17 tá aqui para você. Vem cá, bora aqui. Sub-20, quer começar no 20? Alan Barcelos, vai lá virar auxiliar do Crespo. Adeus, Milton Cruz. Ao Alan Barcelos, auxiliar. Alguma coisa de técnico daria pro Rafinha fazer. Rafinha, você quer ser diretor? Toma aqui, ó. A gente vai achar um cargo aqui para você, ou eu vou demitir alguém, vou botar você aqui para jogar, para trabalhar. Você quer ser comentarista, Rafinha? Vai ser comentarista da SPFC Play. Dane-se. Entendeu? O que o Rafinha quisesse, meu irmão, ou da Rádio Fute Mais, a gente aceita aqui também. Se ele quiser, né? Então, o que o Rafinha quisesse, para mim, tá? O São Paulo deveria ir atrás dele, porque ele realmente é alguém que do mundo do futebol que tem muita experiência e você precisa se cercar de profissionais assim com esse gabarito, né? Gosto muito do Rafinha e acho que São Paulo deveria aproveitá-lo cada vez mais.